texto do professor Iori, embora ele não faça menção a isso, quando ele usa a expressão anão, ele, de certa maneira, reproduz o que um diplomata israelense já chegou a dizer sobre Lula, sobre o Brasil na época das gestões petistas, Dilma, dizendo que o Brasil se convertia em anão diplomático quando ele fazia esse tipo adotava esse tipo de posicionamento no cenário internacional, procurando sempre fazer investidas como se ele fosse uma grande potência mundial, se apresentando como guardiã do sul global, que é a expressão que hoje muito se usa para se referir a esses países que são tidos como em desenvolvimento, emergentes ou subdesenvolvidos, muitos deles submetidos a regimes autoritários, regimes antidemocráticos, e que fazem da sua vida no cenário das relações internacionais um constante ataque às democracias ocidentais, aos chamados países desenvolvidos, ao norte do mal, né? O norte global, que seria visto como sempre explorador e mau caráter. Isso significa atacar gratuitamente os Estados Unidos, atacar gratuitamente Israel, a única ali democracia de viés ocidental no seio do Oriente Médio. Essa ânsia que o Brasil demonstra o tempo todo é algo que nos deprime, que nos constrange diante da comunidade internacional. É óbvio que ninguém deseja que o Brasil seja uma vaquinha de presépio, que o Brasil curve a cabeça para nenhum outro país o tempo inteiro, que o Brasil seja uma espécie de serviçal das outras nações, embora a gente reconheça a inevitabilidade de assimetrias nas relações internacionais. Existem nações, por razões históricas, geopolíticas, militares, econômicas, por escolhas que fizeram ao longo da sua história. Isso significa dizer as pessoas que construíram a história dessas nações fizeram e refazem continuamente essas escolhas a nações que são mais poderosas do que outras. Não tem saída para isso. E isso não tem como escapar. A gente tem que saber lidar com o cenário em que existem nações que são mais poderosas do que outras. Mas daí a você precisar ser um serviçal, um capacho, ninguém está dizendo que você precisa ser um serviçal, um capacho. Você deve perseguir os seus interesses. Mas é do nosso interesse nós nos posicionarmos dessa forma, procurando fazer com que os nossos amiguinhos, que transparecem para o mundo como nossos amiguinhos, sejam sempre os países mais autoritários, mais tirânicos, com as instituições mais erodidas, ao passo que os países saudáveis democraticamente, ou tão saudáveis quanto se possa ser, nós alvejamos, em vez de procurar manter as relações que são estrategicamente interessantes para a nossa sociedade, para o nosso interesse nacional, e procurar aprender com os bons exemplos que esses países, porventura, tiverem a nos oferecer. E aí, no artigo do professor Iori, um anão jogando basquete, ele faz essa comparação. O Brasil o tempo inteiro querendo puxar o saco de ditadores e de países autoritários, em desenvolvimento, emergentes, né? Regimes que desprezam a liberdade, parece um anão que se enxerga como um gigante e pensa que, para ser respeitado, ele precisa apenas subir uma escada e, lá de cima, enterrar a bola na rede, como se estivesse num jogo de basquete. O que compromete as nossas parcerias estratégicas e as alianças que poderiam ajudar, de fato, o Brasil a crescer como nação em termos econômicos, crescer como nação do ponto de vista da solidez institucional. E aí o professor Iório lista alguns dos gestos que o atual governo Lula vem endereçando à comunidade global, que vão nessa direção degradante. Por exemplo, o esforço artificial incessante por fortalecer o BRICS, que incluiu países como Irã, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Nigéria, né, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Uganda, né? Apenas, no seu grosso, no seu conjunto, regimes que não têm o que nos ensinar do ponto de vista das instituições democráticas, regimes autoritários. Né? A revista The Economist classificou a política externa brasileira como incoerente e hostil ao Ocidente, que é exatamente o que o professor Iório está criticando, destacando a proximidade do Brasil com Rússia, com China, com Irã, enquanto se distancia especificamente de Estados Unidos e de Israel, desprezando as vantagens comerciais estratégicas que o Brasil pode obter relacionando-se saudavelmente com esses países, para priorizar a ideologia e o projeto de poder pessoal do presidente do Brasil, que vende essa ideia de que ele é o herói do sul global, o herói dos excluídos, o herói dos oprimidos e dos pobres.
e ao mesmo tempo que internamente ele se coloca como um defensor da democracia contra a ditadura e o fascismo do inimigo. Por quê? Porque o governo dele não tem mais nada para apresentar. Nada. É só papo, é só retórica vazia, jogada ao léu. Ele não tem nenhuma medida, a não ser a arrecadação de impostos, sugar mais recursos da população para sustentar um Estado paquidérmico que incha a cada instante sem que se possa vislumbrar um desfecho para esse inchaço contínuo e que caminha a passos largos para um verdadeiro colapso fiscal. Ele menciona o colapso da relação com Israel, o Brasil equivalendo as reações israelenses aos atos terroristas, por exemplo, de 7 de outubro de 23, que mataram mais de 1,2 mil israelenses, brutalmente. Aí o professor Iório faz menção a isso. E faz menção, é claro, ao desgaste com os Estados Unidos, que vem sendo protagonizado pelo judiciário, ao qual o executivo dá o seu beneplácito, são cúmplices dentro do consórcio que hoje mantém o Brasil aprisionado na sua redoma, mas as ações do judiciário violando os interesses de cidadãos que residem legalmente nos Estados Unidos, de companhias norte-americanas, incomodam profundamente as autoridades do governo Trump, e também, é claro, as posturas do Lula exaltando o BRICS, desafiando as políticas do Trump, defendendo a desdolarização da economia internacional, querendo ser o campeão de bandeiras que nem os próprios outros países do BRICS estão capitaneando. Você vê que, apesar das suas tensões com os Estados Unidos, Índia, a própria Rússia, a própria China, elas fazem algum esforço para se comunicarem com Donald Trump, coisa que o governo brasileiro sequer tenta fazer. Não é porque as coisas começaram a colapsar mais recentemente que eu estou falando isso, não. O governo Lula teve tempo, desde que assumiu, para construir pontes diplomáticas com o governo Trump. Não venha dizer agora que, por causa da atitude dura que o governo Trump está adotando em relação ao Brasil, em função das disfunções do judiciário e da perseguição a Bolsonaro e aos bolsonaristas, que não há mais possibilidade de contato. Essa possibilidade de contato deveria ter sido aproveitada lá atrás, mas o Brasil desdenhou, ficou numa de se esconder como uma tartaruga recuando para dentro da casca e esperar o tempo passar. O tempo passou e não está passando em nosso benefício, Camila.